noite, está começando direto ao ponto para você, ouvindo aqui na Jovem FM. Boa noite, André, tudo bem com você? Tudo ótimo? Tudo jóia, como é que você tá? Tudo bem. Tudo já agradeceu hoje? Não, essa é outra pessoa. Tô zoando. Um beijo para todo mundo. Hoje com a gente por telefone, Fernando não conseguiu chegar a tempo aqui no estúdio, mas a tecnologia não deixa ele escapar do trabalho na sexta-feira. Boa noite, Fê. Boa noite, André. Boa noite, Cléo. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Eu tô igual a mulher do sanduíche Ishi, que tá matando aqui. Eu quero começar, André, desejando boa noite e boa sorte a todos, porque amanhã a gente entra no mês de agosto, mas a gente não sabe quanto vai sair dele, né? Não fala assim do mês de agosto, Fernando. É um mês que eu tenho tanto apreço. Não vamos colocar esse estigma no mês de agosto. Olha Agora só. Do jeito que tudo anda. Olha lá ele, entra aí, preciso falar contigo. Fica aqui no lugar do Fernando. Você tá vendo pessoa. Uma pessoa passou ali, é uma pessoa real que eu vi, eu acho, né? Bom, não sendo real, vem também, porque vai ser ainda mais interessante. Olha, até esqueci que eu ia falar com a visão que eu tive ali agora. Olha lá de novo a pessoa, passou de novo, é real essa pessoa. Vamos lá então, Cléo? Vamos então, vamos lá. Vamos com a vinheta que abre este programa, valendo. Direto ao ponto no seu rádio. Devidamente vinhetados, a gente começa o programa. Vamos começar com o Fernando, pode ser, Fê? Pode ser. Vamos lá então. Pode, tá beleza? Beleza. Olha só, vamos começar com uma notícia muito chata, né, cara? Hoje, essa semana a gente teve algumas notícias complicadas, né? Não bastasse a Covid matar tanta gente, deixar tanta gente apreensiva. Ontem foi encontrado o corpo de uma moça aqui em Palmas e hoje uma outra mulher foi encontrada morta de manhã ali na região sul, perto do estádio Milton Santos ali, né? A PM foi acionada e chegou lá às 6:30 da manhã e encontrou a moça, né, praticamente sem roupa, né, tava pouca roupa, só roupa íntima, com os pés e as mãos amarradas, foi arrastada lá no local. Tanta coisa esquisita, né, cara? E assim, a situação em que ela foi encontrada sugere tanta coisa, né, que ela simplesmente não foi morta, né? Ela deve ter passado maus bocados. Não se sabe os motivos, nem quem fez isso, mas de qualquer forma, esse tipo de situação ninguém merece, né? Ninguém merece passar por isso. Cléo? É muito delicado. Eu vi essas notícias e a gente sempre fala aqui, né, que essas situações elas não pararam, infelizmente, por causa de todo esse problema que a gente está vivendo de saúde pública, né? Falando em saúde, o Fernando começou falando, além dos casos de Covid, a gente tem no boletim de hoje 547 novos casos confirmados da doença aqui no estado. É um número alto, né? Palmas 251 novos casos, Gurupi 95 e Porto 35 casos. São atualmente 24.824 casos no total, com 15 mil pacientes recuperados e mais de 9.400 em isolamento domiciliar ou internados. Lembrando que eu sempre falo desses que ainda não se recuperaram. A gente tem que pensar que são pessoas, famílias, amigos que estão vivendo no conflito, né? Na ansiedade, no medo, na preocupação e tudo que representa estar com essa doença hoje, principalmente aqueles que estão internados. Eu falo também da morte do professor Lamadri, né? Professor Lamadri. A morte dele me chama atenção, não porque era professor da universidade, não pela curiosidade, que muita gente tratou como curioso o fato dele ser cubano e morar aqui, não por isso. Eu queria chamar a atenção pela morte dele. Já conversei com ele algumas vezes, uma pessoa extremamente gentil. Chamava atenção por isso, por ser uma pessoa extremamente gentil. Mas o que eu queria chamar a atenção sobre a morte dele é a vulnerabilidade que muitas pessoas se encontram. Eu falo disso porque ele não vivia em situação, vulnerabilidade não é só pobreza, né? É uma pessoa que vivia só, exatamente, e que foi encontrada pelas pessoas do prédio caída dentro de casa, em situação delicada de saúde
e estava com Covid. Então, eu imagino, pelo caso dele, muitas pessoas que moram só ou que de repente estão doentes sozinhas, né? Mil coisas passam pela cabeça dessas pessoas. Eu fiquei pensando nisso quando soube que ele foi encontrado sozinho nessa situação. Né? Olha, ainda nas notícias relacionadas à pandemia, hoje a prefeitura aqui da capital Palmas informou que vai adiar o início das aulas remotas. A gente trouxe essa notícia aqui algumas semanas atrás. A prefeitura está planejando um esquema de transmissão de aulas via TV aberta. Ainda está muita coisa acontecendo em relação a esses contratos, mas em nota emitida, a prefeitura disse que atendeu aí uma recomendação do Comitê de Operações de Emergência em Saúde. A avaliação deles é que a pandemia segue avançando na cidade e isso acabou prejudicando a mobilização dos profissionais, dos técnicos, professores que vão executar essas transmissões. O início das aulas estava previsto para segunda-feira, dia 3 de agosto, e de acordo com a prefeitura, a nova data é dia 9 de setembro. Vamos torcer para que nesse mês de agosto a gente consiga, na base da pressão ou não, né, do poder público. A gente ouviu muita conversa aí de um possível lockdown na cidade, já que os números não condizem com o que a gente espera de efeitos dessas medidas, desses decretos que acontecem nas cidades aí, decisão dos prefeitos. Oi, Cléo, pode falar. Não, pode continuar. Você fez como uma boa estudante ginasiana, Cléo levantou a mão. Era assim, depois sou eu. Bom, mas a notícia é essa: as aulas que estavam previstas para a próxima segunda-feira, 3 de agosto, foram adiadas aí mais um mês e pouquinho, para o dia 9 de setembro, e também depende do desenrolar da pandemia nesse tempo para se confirmar esta data. Fala, Cléo. Olha, o governo do estado acabou de divulgar nesse instante, quando a gente estava começando o programa, que o governador assinou um decreto prorrogando a suspensão das aulas aqui no estado e também prorrogando a jornada reduzida de 6 horas para os servidores públicos, valendo até, deixa eu ver aqui, a partir dessa sexta, né? Deixa eu achar valendo até quando? Até 31 de agosto. Eu tô aqui meio perdida porque realmente essa informação chegou agora, eu tô com o texto deles aberto aqui. Esse decreto, o texto do decreto vai ser publicado no Diário Oficial do Estado de hoje, que sai à noite, mas o interessante, além da jornada reduzida dos servidores que está mantida, né, está prorrogada, é interessante observar o seguinte, que a suspensão das aulas presenciais, ela abrange tanto as instituições da rede pública quanto privada, da educação básica ao ensino superior. Então é para todo mundo, porque algumas escolas privadas estavam planejando voltar ou mesmo discutindo isso até por alguns pais que querem o retorno, no né? caso do Rio, a gente falou do bizarro vídeo do sindicato da Associação das Escolas Particulares do Rio de Janeiro, um vídeo que simplesmente falava que os estudos nos confundiram. É surreal que alguém que lide com o ensino trate a informação dessa forma. Agora então... André. Oi, Fernando. Junto com isso também, a gente traz a notícia que as aulas na rede municipal de ensino lá de Araguaína, que voltariam a ser presencial na segunda-feira, também foram adiadas. O retorno das atividades presenciais agora está previsto para setembro. Araguaína também vai seguir o cronograma de retorno das aulas presenciais planejado pelo governo do estado. Com essa alteração, o sistema de atividades não presenciais segue mantido lá com entrega de material impresso em todas as unidades de educação infantil e ensino fundamental, e o sistema semipresencial nas escolas da zona rural, que já tinha começado, também foi operado e passa a valer ser totalmente não presencial. Porque tem que respeitar todo mundo, né? Não é porque está na roça que vai se expor, né? Perfeito. São as crianças, são os professores, os funcionários das escolas. Então, todo mundo aí. Há um rumor hoje também, ontem a gente falou de que a Prefeitura de Palmas publicaria também um decreto restringindo mais. Eu queria voltar um pouco no que a Cléo falou dos números de Palmas hoje, 200 e poucos casos. Algumas pessoas costumam minimizar, porque o próprio boletim divulgado pelo governo do estado, ele deixa claro que não são casos identificados em 24 horas.
nas últimas 24 horas. São casos, às vezes, acumulados por conta de alguns exames que ainda estão chegando da Fiocruz. Mas isso não quer dizer nada, na minha opinião. Quer dizer muita coisa, né? Não é porque não foi em 24 horas que o número grande de casos não deve preocupar, né? Cléo, quer completar? A gente tem uma informação que é extraoficial, obviamente, mas que a média de casos no estado é de mais de 300 por dia, né? Uma média em todo o estado, não só em Palmas, considerando aí esses exames, esses resultados todo dia. É uma média razoavelmente alta. E eu vejo o governo tentando reagir agora, que eu digo, não que não estivesse fazendo nada, né? Mudar a estratégia, a expressão melhor é essa, fechando esse cerco, eu diria, né? Porque agora, determinando, aliás, por decreto que as aulas não podem retornar, mesmo para as instituições privadas de ensino, do ensino infantil ao ensino superior, tudo indica que há uma preocupação ainda maior com a situação da doença. Bom, 7h21 a gente tem, você sabe, nesse horário, música, tem intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta com Direto ao Ponto. Direto ao Ponto no seu rádio. De volta com o segundo bloco do programa Direto ao Ponto. Estamos ao vivo aqui na Jovem 104.7, ao vivo também no Facebook, Direto ao Ponto Tocantins, e na página da Jovem FM. Vai ter bolo, né, Cléo? Fica aí, porque a gente estamos aqui com a TI, nossa TI especializadíssima, para em breve, aquelas que colocam a TI na situação difícil. Para em breve, segunda-feira. Termos transmissão também pelo Instagram. Viu a risadinha dele, né? Aquela risada assim. Aquela risada nervosa. Tô rindo, mas é de nervoso. Olha só, mensagens que nos chegam. Seu Zé Valdinaldo lá de Luzimangue está mandando mensagem pra gente, tá dizendo: boa noite, estou aqui vendo uma lua linda, escutando vocês na porta de casa, não tem uma pessoa na rua. Bom demais! Tá bem curto essa tranquilidade. O cara do Dominó tá mandando boa noite direto ao ponto, vocês maravilhosos. Estava curtindo Coldplay e agora estou com vocês, pois ouvir Coldplay direto ao ponto pra mim é o mesmo êxtase. Ainda mais a guitarra da música da Rita Lee que a gente acabou de ouvir. Cléo, tem alô? Eu tô sem retorno aqui do Facebook. Fernando. Talvez o Fernando tenha. Fernando é o cara do Facebook. Eu tenho aqui. Nós estamos com meu lindo, querido, meu menino Felipe Moura, que não é mais menino, tá lá em Juiz de Fora ouvindo a gente. Um beijo, Felipe. Júnior Marins também está em Campos. O Márcio Furrô também está aqui com a gente. O Paulinho Gomes, está todo mundo curtindo. O Juscelio Santos também com a gente. A Dona Maria, lá da Vila Grotins, minha lindona, querida. Camila Mitier está aqui também, falando Fernando. Boa noite, Fernando, Cléo e André. Júlio acabou e agora vem aí o Mad Dog, agosto, preparai-vos. Tô lembrando da Camila que o cachorro é filho da cachorra, né? Que ela gostou da minha fala. Gostou até. Olha só, 7h32, essa notícia aqui vai pegar o coraçãozinho dos nossos ouvintes e dar aquela pequena apertadinha. Depois de 34 anos, o SBT divulgou uma nota hoje informando que vai deixar de exibir o programa Chaves. Você consegue imaginar o SBT sem exibir o Chaves, Fernando, Cléo? Nunca. Por mim, era o Chaves que exibiu o SBT. Exatamente. Eu não me acostumei a assistir Chaves no Multishow. Eu acho tão sem graça, cara. Eu gosto de ver no SBT. Tem que ter aquele áudio. Chaves raiz. Será que pode dizer isso? Olha... Isso é coisa da Dona Florinda, porque ela tem atrapalhado todo o jogo de várias coisas. Como assim? Porque ela ficou com os direitos, né? Sim. Ela é bem difícil, ela é bem assim, Dona Florinda mesmo. Tá protegendo o legado do Roberto Bolanes, que foram casados. Eu dou todo o respeito à Dona Florinda. Olha só, eu só prefiro o SBT outros personagens. O SBT estava exibindo o Chaves em 2 horários por semana, uns horários bem bizarros, como sempre foi o Chaves, que já disputou com novela das 8, com Ana Maria Braga. Estava sendo exibido nas 4 da manhã de sábado e às 9h30 da manhã de domingo. A emissora também informou que vai ser substituído o Chaves no horário das 4 da manhã pelo programa Chapolin. Crimes Graves, não, é outra coisa.
E no domingo vai ao ar. Olha só, o SBT vai tirar provavelmente o programa de maior longevidade na TV brasileira, talvez perca aí pro Frutos da Terra, que tá há 50 anos no ar, para colocar um programa que só teve uma exibição. Mas aí é que tá, o SBT não queria. Não é uma decisão, é a Televisa. Sim, não, eu só tô dizendo da decisão de substituição. Vai tirar um programa de 34 anos no ar para colocar uma pérola chamada Notícias Impressionantes, que o Silvio Santos fez estrear numa segunda e encerrar na terça. O programa foi ao ar uma vez e agora vai ocupar o lugar do programa Chaves. Quem tiver paciência e pesquisar lá no YouTube, tem documentários feitos no México fantásticos sobre o Chaves. Eu tenho uma história muito louca que quando eu fui jogar, isso 22 anos atrás, quando eu fui jogar em Lima, no Peru, foi na noite, o dia que eu cheguei no Peru, foi na noite que rolou um reencontro entre o ator o Bolanhos, né, o Roberto Bolanhos, e o ator que interpreta o Kiko, que eles estavam brigados, rompidos há muitos anos, eles se encontraram na festa do M Latino. E eu lembro de chegar lá, estava estampado na capa de todos os jornais peruanos. A grande notícia do dia era o reencontro e a foto dos dois se abraçando no M. Eu fui aqui em Palmas, numa apresentação, não sei o nome certo, uma apresentação do Edgar Vivar, que é o Seu Barriga. Fui super criticada, inclusive, por ter ido, porque o ingresso foi meio caro. E eu falei, gente, atenção, é o Seu Barriga, vocês não estão entendendo. Você tá entendendo o tamanho da lenda. Eu vou mesmo. E fui uma das primeiras a comprar, eu acho, porque fiquei vigiando o lote, sabe? E várias pessoas me criticaram de verdade, não só porque foi pelo preço que era um pouco, assim, um pouco pesado mesmo. Mas me criticando por isso, sabe? Tipo, Seu Barriga, sabe? Você nessa idade, tipo isso. E foi ótimo, foi maravilhoso, gente. Foi uma noite pra eu lembrar pra sempre. Não foram nenhuma nem duas gerações que cresceram acompanhando as histórias do Chaves e tudo que acontecia ali naquela vila. E eu acho bacana que o cara conseguiu um alcance internacional. Todo mundo na América Latina conhece o Chaves. Você pega lá da Patagônia lá embaixo. Japão, imagina. Exatamente. E se você analisar bem a fundo, a gente está falando da história de um menor de rua, né? De um menor em situação de rua, mora naquele barril, toda a simbologia disso. Olha, não tinha me dado conta de quanto Chaves participou da nossa vida e agora não vai estar mais Acho lá. que é Cuba, né? E o Multishow anunciou também e o Multishow anunciou também que não vai mais exibir. Fernando pode me corrigir se eu estiver errado, Fernando que acompanha as notícias, mas há poucas semanas o Multishow também anunciou que vai deixar de exibir os programas do Chaves. Quem não teve aquele apertinho no coração no episódio de Acapulco? Que todo mundo viajou pra Acapulco e o Seu Barriga leva o Chaves. O episódio do ladrão também dói muito o coração, que todo mundo chama o Chaves de ladrão, porque sumiu um negócio e acham que é ele. É maravilhoso. E não só os episódios. E é atemporal, né? E não só os episódios com uma pegada um pouco mais emotiva, mas o episódio do julgamento do atropelamento do gato a pérola do humor latino-americano. Eu gosto muito, André. Aquele que eles sonham que eles estão entrando na casa da bruxa de 71. Satanás. Que é tipo assim, macabro, né? Tem uma escada que desce pro porão. É uma loucura e ela fala, né, no sonho, quando eles entram, ela fala, Satanás, é você, Satanás? O Satanás, cara, era um gato. Era um cachorro, um gato, cada vez era uma coisa, era um bicho né? Era um vira-lata caramelo. Eu já passei vergonha com isso, porque, né, quem assistiu conhece muito esse trecho do Satanás, é você, porque eu trabalhava num lugar e à noite a gente ficava até mais tarde, bem mais tarde, e sempre fazia um barulho na porta à noite, né, assim, aquele silêncio. O Satanás, e a gente sempre falava, Satanás, é você, por causa desse episódio. E aí um dia fez um barulho e a gente ouviu passos e eu fui e soltei essa, Satanás, é você? E era uma pessoa que estava entrando lá porque a luz estava acesa e a pessoa ficou achando que a gente é do mal, ficou super. E o pior é assim. se essa pessoa tivesse o time e falar, sim, sou eu. E o pior é você explicar pra pessoa assim, numa situação constrangedora, você é adulta, explicando pra pessoa que você tá falando aquilo por causa do episódio do Chaves. Agora, foi delicado. Fala, Fê. Expliquem por que a dona Clotilde, o Chaves, a Chiquinha e o Kiko vestem a mesma roupa sempre e a dona Florinda e o Seu Madruga não. E o Seu Barriga também veste aquele terno preto, né?
mas eles têm sempre a mesma roupa, o mesmo figurino, e os outros não. É porque a Dona Florinda é um pouco mais elegante ali, né? Ela é um pouco mais fina. Ou tenta Você ser. não precisa nem explicar porque que o Chaves usa a mesma roupa, né? É a única. O show foi ótimo. Inclusive no show, né, que ele fez aqui, o Seu Barriga, que eu chamo, né, Edgar Vário, só falo o nome do personagem. Ele falou, contou várias histórias bacanas e uma delas que eu achei de profundo respeito, assim, com a gente, brasileiros, é que eles fizeram essas turnês pela América Latina com shows nos estádios. E tem imagens disso, né? Assim, o país parava para assistir. E eles não fizeram show no Brasil por causa da barreira da língua. E eles chegaram a planejar fazer um show aqui no Brasil com a dublagem. Eles seriam dublados ao vivo, né? Dentro do possível ali. Teriam um texto e eles seriam dublados. E eles já estavam assim, pé para vir para cá. E aí pararam, poxa, fazer isso não é a mesma coisa, a gente não vai oferecer para eles uma coisa real. Então, assim, eles decidiram não vir para cá por isso. Ô, Bel, fala, Fê. O Alex Azevedo está comentando aqui no Facebook que ele também teve uma situação parecida com a sua. Quando o Dedé Santana veio num circo aqui em Palmas, ele fez questão de ir, mas tirar foto. E abraçar o Dedé também. Ele teve muito valor na comédia brasileira, ele está falando que ficou muito feliz. Eu fui a um show num circo também, lá em Cataguases, eu era criança, em Cataguases, Minas Gerais, e anunciava o show dos Trapalhões. E a gente sempre queria o Didi, né? O Renato Aragão. Só que ele nunca ia, obviamente. Mas aí eu também fui no show do Dedé, Mussum e Zacarias. Mas pelo menos era o Dedé, Mussum e Zacarias. Podia ser tipo Patati Patatá, tipo Corvo. A Xuxa de Gurupi que eu falei. Você falou Xuxa de Gurupi, a gente tá falando dos Trapalhões, Chaves, tudo. Vocês sabiam que o coração transplantado do Mussum foi de um cara de Gurupi, cara? Não. Fernando. Fernando tem um acervo também. Não, ele tem um acervo, eu não sei como é que ele guarda, qual o critério que ele usa para soltar isso. Olha só, 7h41, vamos de música. Deixa eu mandar uns abraços aqui. Manda, Fernando, manda abraço. Deixa eu colocar aqui, peraí. Sim, Marluce Melo tá aqui também. Sobre isso. Valeu, Marluce. Tem um colega que tá aqui que eu não lembro dele outras vezes aqui com a gente. É o Delmiro Pereira da Cruz. Bom demais, cara. Eu adoro quando tem gente nova aqui, assim. Nova, que eu digo, é quando tá curtindo, quando tá acompanhando a gente também pelo Facebook, né? Olha, aqui no nosso Twitter, mandar um beijo enorme para Nathan Rick, tá curtindo as nossas postagens, inclusive aquela foto que a Cléo fez, bem discreta, deu quase espreguiçando aqui e postei antes do programa. Paulo Sérgio Torres também tá curtindo nossa página lá no Twitter. 7h42, agora sim a gente vai de música, vai de intervalo comercial. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Estamos de volta com o programa Direto ao Ponto, último bloco desta semana longa, a última semana do mês de julho. Todo mundo aqui saudoso do Rio Tocantins, todo mundo que tem juízo, né? Porque quem não tem juízo não tá nem aí, tá ocupando as praias, tá indo pra todo o lado. Cléo, você tem notícia? Eu tenho uma notícia que eu diria que é divertida, assim. A gente tem noticiado várias vezes aqui no programa, vocês, quem acompanha todo dia, deve se lembrar, o Fernando gosta dessas notícias, ele sempre traz quando tem ocorrência. A gente tem falado muito de apreensão de som automotivo, caixa de som em Araguaína, perturbação do sossego, aquela coisa toda. Gente que coloca som alto e quer viver como se não houvesse amanhã e como se não houvesse vizinhança também. Aí a gente sempre tem trazido essa. Agora veio uma que eu achei curiosa, que foi tipo 2 em 1, lá em Araguaína também. Vou até pedir para a polícia de lá, para o batalhão, um balanço dessas ocorrências de apreensão de som e caixa de som. Mas o fato é que a polícia apreendeu uma caixa de som amplificada de um homem de 46 anos. Mesma história, né? Foi chamado porque o volume tá alto, tá incomodando. A polícia chegou lá e já foi 2 em 1, porque a moto que tava na casa, bem na entrada da casa, ela é furtada, lá em Araguaína mesmo. Então, já levou a moto e levou o som. A pessoa ficou sem a moto, que era furtada, né? E sem o som, que estava fazendo lá um barulho em altíssimo volume, segundo aqui a polícia, barulho excessivo que perturbava o sossego de toda a vizinhança. Teve essa denúncia no 190, a polícia chegou e fez esse combo, né? Porque a moto roubada, uma Honda Bis azul. Agora o homem, a moto, eu gosto do texto da polícia.
O homem, a motoneta e o aparelho de som foram conduzidos à central de flagrante para as providências cabíveis. Fê, tem alguma notícia antes da gente ir para os grupos? Vamos seguir para os grupos. Vamos lá então, às 7h51, você não pode ir para os grupos sem saber que hoje, dia 31 de julho, é o dia do orgasmo. Sim, existe essa data, é comemorada neste 31 de julho, e a informação que chama a atenção nessa data é um estudo do Departamento de Transtornos Sexuais Dolorosos Femininos da Universidade de São Paulo, a USP, informou que 55% das brasileiras não têm orgasmo durante as suas relações. São privadas dessa sensação e ainda vivem sob os efeitos da repressão sexual. Nesta data, se há algo que a gente possa dizer para os nossos ouvintes, citando a ex-ministra do Turismo, Marta Suplicy, relaxa. Simples assim, Cléo. Relaxa. Achei que você disse, tem alguma coisa que a gente possa, eu até olhei aqui, fazer. Eu falei, André, como assim? Você tá muito soltinho. Passa o WhatsApp aí, vem de DM. Olha, a decoração interior de presídios na Suíça tem chamado a atenção, foi notícia aqui no site local do Tocantins, mas já acontece há algum tempo. As paredes das celas são pintadas de rosa, aquele rosa clarinho. A ideia é acalmar os detentos que são mais agressivos, segundo a política lá desses presídios. Não é só um presídio que tem as paredes chamadas cor de rosa. O projeto, em um presídio específico, se chama Cool Down Pink. Ele foi defendido por uma psicóloga. Como? Cool de legal, Down Pink. Se foi uma psicóloga, Daniela Spati, o nome dela. Acho que é assim a pronúncia, o sobrenome. Ela ressaltou o lado positivo da ação. Ela disse que a cor rosa nas paredes ajuda a reduzir os níveis de raiva, pensando mesmo na cor, independente se é para detento ou qualquer outra pessoa. Segundo ela, em 15 minutos. Eu já não sei, acho que varia muito de pessoa. Eu curto mais um azul, assim, para dar uma acalmada. E melhor do que aquela ideia do ex-ministro Moro de escrever não cometam crime. Muito melhor do que colocar o crime não compensa, né? Na frases motivacionais, já ataca logo rosa. Apesar de ter sido usado em presídios, a ideia não é nova e é o lance curioso, né? Psicólogos já realizam alguns experimentos com cores em um estádio em Iowa. O técnico lá desse estádio pintou o vestiário dos visitantes para os jogos, o vestiário é todo rosa. Segundo ele, ele acredita, né, que a cor deixa os adversários mais tranquilos, mais calmos e acabam jogando menos. Mas assim, nem todo mundo gosta. O pessoal do presídio lá disse que funciona mesmo, mas alguns detentos não gostam, se sentem que é desnecessário, né? E se sentem atingidos na sua masculinidade. Não se sentem à vontade com aquela cor toda. Não é exatamente o lugar para se sentir à vontade também, né? Fernando, contigo. Olha só, o FTO prorrogou por mais uma semana o prazo de inscrição. Peraí, deixa eu baixar, senão eu vou ficar louco. Por mais uma semana o prazo de inscrição para quem quer fazer os cursos de graça à distância. São mais de 4.000 vagas e 16 cursos de formação inicial e continuada. A inscrição é terminada na segunda, mas agora vai até o dia 3 de agosto, na segunda-feira. Os cursos são distribuídos em todas as unidades do FTO. As vagas podem ser preenchidas por estudantes do Instituto Federal e também pela comunidade externa, independente do estado que está vivendo. As inscrições são de graça, como eu disse, e devem ser feitas por meio eletrônico. A seleção vai ser por sorteio. Mais detalhes sobre esses cursos e todo o processo no site ifto.edu.br. 7h54, lives, tudo que a gente quer saber são das lives dessa sexta-feira, 7 horas, começou a live do Lollapalooza, o Festival Internacional de Música que rola ontem. Fiquei escutando até a hora de dormir o som tranquilo e bacana do Tom Morello, um acústico, foi muito bacana, tá rolando já, às 8 horas da noite tem Atitude 67, também às 8 horas, João Gustavo e Murilo. Jorge Aragão vai fazer a sua live no canal oficial do Samba Book. Leonardo e Raça Negra, olha que junção, que dupla. E Milton Nascimento, Lineker e Xênia França às 20h30 no canal oficial do Milton. Tem ainda
No Sertanejão, João Bosco e Vinícius, às 21 horas. E também João Neto e Frederico e Luiz e Maurílio, às 22h45, encerrando a programação de lives desta sexta-feira. Cléo. Olha, nessa semana que o André trouxe a notícia de um grupo que se fez um sequestro e a troca era assistir, né, um filme deles, divulgar o trailer do filme, exato. Aconteceu algo parecido na Inglaterra. Um escritor comprou 400 cópias do próprio livro que ele escreveu para entrar na lista de mais vendidos. Ele falou, cara, eu vou resolver isso, né? Foi lá e comprou 400 cópias do próprio livro. Após críticas de outros autores, a empresa responsável pelo ranking de mais vendidos revisou o cálculo e tirou o britânico Mark Dawson da lista de mais vendidos. Agora ele tem 400... Oi? Não, isso não é nada. A maior bilheteria do Brasil foi ingressos comprados pela própria produtora. Tudo bem, mas agora mas funcionou, né? Comprou e vendeu. Agora ele tá com 400 livros dele mesmo e fora da lista dos mais vendidos. Todo mundo já sabe que ele vai dar no próximo Amigo Secreto. Fernanda, contigo. Olha só, não para mais uma eleição no Tocantins, a eleição direta de Araguanã vai ser nesse domingo. São duas candidatas que concorrem ao cargo. A vice-presidente da Câmara e prefeita interina, Irene Rodrigues, do PSD, e a ex-primeira-dama Raimunda Leite, do PSC. Os vereadores vão escolher o próximo prefeito, no caso, a próxima prefeita, né, para o mandato tampão até 31 de dezembro. A eleição direta foi definida depois da morte do prefeito Hernandes Brito, o Hernandes da Areia, do Democratas, por Covid-19. Ele era o vice, assumiu o município depois da renúncia do então prefeito Fernando Osmar, e enquanto o Hernandes estava internado, o presidente da Câmara, que era o Cícero Cruz, do PSD, assumiu, mas acabou morrendo de um infarto uma semana depois de assumir interinamente. Então fica aí, domingão, lá em Araguanã, os vereadores vão escolher a próxima prefeita até 31 de dezembro. 7h57. Dá tempo para mais nada, o programa Direto ao Ponto desta sexta. Posso mandar só um abraço? Manda, Fernando, claro. Dois últimos. Hoje, 31 de julho, é um dia especial para Robert, quer dizer, é um dia especial para mim, mas o Robert Oliveira e para o Rafael Carneiro. Um beijo para os dois. E hoje é aniversário da Débora Simoni também. Simone, um beijo, Débora, minha eterna cunhada. 7h58, a gente fica por aqui. Fernando, até segunda-feira. Até segunda, André, Cléo, um beijo para vocês, um beijo para todo mundo que ficou com a gente. Valeu demais. Segunda, Deus quiser, estarei junto de vocês. Cléo, bom fim de semana. Obrigada, André. Bom fim de semana para você, pro Fernando. Abraço pro Robert, que eu conheci muito rapidamente, mas já gostei de cara. E um abraço pro Gustavo Barros. Ele mandou aqui, deu até vontade de ter alguém para ficar de chamego com essa música. A música que a gente tocou. É docinho mesmo. Não se bem que a letra dessa música é meio barra pesada. Não posso julgar não, porque né, essa banda, ela dá essa vontadezinha mesmo. Um beijo para todo mundo. Até segunda, a gente se vê aqui. Obrigado. Direto ao ponto. Jornalismo diferente.